Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre um assunto que há algum tempo eu já queria falar, né? Eu acho bem interessante, principalmente pelo contexto histórico, né? E a importância dessa doença atualmente. Eu não gosto muito de fazer vídeos com coisas complexas, com sintomatologia, prognóstico, tratamento, porque é uma coisa que já está nos livros, nas apostilas, né? Então eu faço vídeos mais didáticos, mais de curiosidade, para que você possa se entreter melhor. Então, o assunto de hoje é a malária, o histórico da malária. É uma doença que ainda hoje é muito prevalente no Brasil, né, e no mundo. Tem várias regiões endêmicas, né, e tem a sua importância na saúde pública. E é uma doença bem antiga, que tem importância nos povos da antiguidade, em guerras que já ocorreram, nas guerras mundiais. Então tem uma importância histórica muito grande. De acordo com as pesquisas de grandes estudiosos, a malária já existia desde a antiguidade. Os povos precursores do Homo sapiens, como por exemplo os australopitecos, já tinham sintomas característicos da malária, como calafrios, febres malignas altas, né? Não tinha uma certeza absoluta que era malária, mas com sintomas parecidos e com as situações lá do mosquito, né, que transmitia, já se tinha uma suspeita que era malária. As civilizações antigas também, como a Mesopotâmia e a chinesa, também tinham grande recorrência desses sintomas, e muitas pessoas morriam por causa disso. Então levantou ainda mais a suspeita de que a malária é uma doença muito antiga. Além disso, a malária já foi citada em várias obras literárias, como em Homero, até mesmo Shakespeare, e alguns filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates, Horácio também já relataram febres que são relacionadas à malária. Então foi uma doença bem estudada, né, nessa época e já era bem recorrente. O próprio pai da medicina, que é o Hipócrates, ele já associou os corpos d'água estagnados, né, com a ocorrência de febres na população local. Então ele fez a primeira associação dos rios, dos lagos, ou seja, dos pântanos, né, com o aumento dos casos de malária, através das febres altas, dos calafrios, né. Os romanos foram povos que também fizeram essa associação, o que favoreceu que eles fizessem a drenagem dos pântanos mais precocemente, né? Para você ver como a malária é uma doença importante, que ainda hoje existe muito, né? Desde a antiguidade, desde vários milênios antes de Cristo, já existia isso e já ocorria mortes devido a isso. E nunca se conseguiram curar por completo, não existe vacina. Então é um problema bem preocupante de saúde pública, ainda hoje. Até mesmo a origem da palavra malária já foi de certa forma pejorativa, né? Os italianos chamavam de mal-área, que significa ar ruim. Então ele já associava essa energia negativa, né, esse ar ruim, com a ocorrência dos sintomas de febre, calafrios. Isso já foi criado de forma pejorativa, tanto pelos italianos como também pelos franceses. Além disso, muitos personagens famosos morreram de febre maligna, que provavelmente era malária, como por exemplo Santo Agostinho em 597 a.C., Dante Alighieri, que é um poeta italiano que morreu em 1321 d.C. E também é interessante como se deu essa colonização, entre aspas, né, da malária no continente americano. De acordo com estudiosos, eles afirmam que a introdução do Plasmodium falciparum, que é uma das formas contagiantes, né, infectantes da malária, e de fato é a mais preocupante porque gera mais sequelas graves, ela se iniciou na América do Norte, que se deu principalmente com o tráfico de escravos a partir de 1620. Isso inclusive atrapalhou o desenvolvimento das colônias americanas por um tempo. E conforme o povoamento ia para o interior do continente, mais casos de malária aconteciam. Tanto é que no oeste e no sudeste dos Estados Unidos se formaram regiões endêmicas de malária. Então, com isso, a gente pode perceber uma relação intrínseca entre a ocupação humana, o povoamento e o ambiente natural, que é onde é um ambiente que vai proliferar mais mosquitos, né, que vão transmitir a doença. Tem até uma história interessante que os ingleses queriam combater o exército de Napoleão Bonaparte. Então, cerca de 39 mil ingleses se reuniram no interior da Holanda, que é uma cidade, para bater de frente, né, com o exército francês. E aí, Napoleão foi esperto. Ele fez o quê? Ele inundou essa região central da cidade da Holanda, onde estavam os ingleses, e com isso aumentou os casos de malária. E isso foi uma arma biológica, por quê? Porque muitos ingleses passaram a sentir febre,
calafrios, estavam em estado grave e acabaram morrendo. Então isso foi um exemplo de como a malária foi usada em guerras, né, na história. No Brasil, a região que mais predomina os casos de malária é a Amazônia. A construção de usinas hidrelétricas, organizações governamentais, a agropecuária e os garimpos contribuíram muito para isso na década de 80 principalmente. Além disso, o clima, a vegetação, os rios e lagos também são um ambiente favorável, né, para a proliferação do mosquito. E com o tempo, foi se expandindo para outros estados da região norte, como Rondônia, Acre, Amapá, da região centro-oeste, como Mato Grosso, Goiás, e sudeste, como São Paulo. Então, assim como aconteceu nos Estados Unidos, o povoamento mais para o interior, como no caso do Brasil, que teve esse contato do ser humano com a natureza, eles morando próximo a rios, a lagos. Isso favoreceu uma maior proliferação de mosquitos e uma maior incidência da malária. Então, a título de curiosidade, a malária é transmitida através da picada da fêmea do mosquito Anopheles. Esse mosquito vai carregar, né, o protozoário da seguinte forma: a fêmea vai picar um ser humano contaminado, então esse sangue infectado pelo protozoário vai fazer parte do corpo do mosquito. Quando esse mosquito for picar uma pessoa saudável que não contém esse protozoário, ele vai ser infectado. Então, não é uma doença contagiosa, ou seja, não vai passar de um ser humano para o outro, mas esse mosquito, ele vai ser a ponte, entendeu? Vai ser a ponte entre dois indivíduos. E quais são os fatores de risco importantes? É viver ou visitar áreas endêmicas de malária, viver perto de rios e lagos, não ter acesso a informações ou serviço médico de qualidade. Então você deve se preocupar se você for visitar o Pará, a Amazônia, que são áreas endêmicas, né, da malária, e também seres humanos que possuem uma baixa imunidade, como por exemplo bebês, crianças bem pequenas, né, que não possuem ainda um sistema imune adequado, e viajantes de áreas que não possuem malária, porque não possuem anticorpos, né, não possuem nenhuma proteção contra esse protozoário. E também gestantes, é bom tomar cuidado. Os principais sintomas da malária são febre alta, calafrios, que já eram frequentes, né, desde os povos antigos, tremores, sudorese, dor de cabeça, náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Então, pessoal, esse foi um breve resumo, uma breve explicação sobre o histórico da malária, bem como os principais sintomas, fatores de risco e como se dá a sua transmissão. Se esse vídeo lhe ajudou, peço que você se inscreva no canal e compartilhe para os amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.